Continuando, vamos agora resolver a questão 21, da prova de conhecimentos gerais do vestibular UES 2020.1. Segue junto comigo aí na questão. Considere a matriz M, que é uma matriz quadrada, né, de ordem 3, em que x e y são números reais. Se det de M representa o determinante da matriz M, então um plano com sistema de coordenadas cartesiano usual, a equação determinante de M, ou seja, determinante da matriz M igual a menos 4, ela expressa a equação de uma reta. A distância dessa reta à origem do sistema de coordenadas é igual a... Opa, aqui é uma daquelas questões que misturou matriz, determinante e distância de ponto a reta, né? Mas vamos lá, a questão não é impossível de resolver, né? Ela tem até mais de uma maneira de resolver. Então vamos lá. Aqui está dizendo que o determinante de M, da matriz M igual a menos 4, ele vai ser a equação de uma reta. Mas como assim, né? Vamos ver aqui como é realmente isso que vai acontecer. Ó. O determinante da matriz M vai ser o que vai ser o determinante aqui da matriz, né? Matriz M. Como é que a gente calcula isso aqui? Tem várias maneiras de calcular esse determinante. A mais comum é usar a regra de Sarri, né? A regra de Sarrus, sei lá como é que pronuncia o nome desse homem. A gente faz o seguinte, a gente pega aqui essa primeira coluna e repete aqui desse lado e repete também aqui a segunda coluna. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui os elementos da diagonal principal, certo? Aí isso aqui vai ser 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1. Depois a gente multiplica aqui os elementos dessa outra diagonal aqui que está na mesma direção. Vai ficar x vezes 2 que dá 2x, 2x vezes 3 dá 6x. Agora multiplicamos aqui essa outra diagonal aqui. 3 vezes 2 dá 6, vezes y dá 6y. Agora vamos multiplicar os elementos aqui agora da diagonal secundária, certo? Vai ficar 3 vezes 1 vezes 3, que dá 9. Multiplicamos agora os elementos dessa outra diagonal. Vai ficar 1 vezes 2 vezes y, que dá 2y. E por fim, multiplicando x por 2 e por 1, que vai dar 2x, certo? Aí o que a regra de Sarris diz? Eu vou pegar aqui essa primeira parte aqui, o determinante vai ser esses primeiros termos aqui somado, menos a soma desses segundos termos aqui que eu obtive, ó, certo? Então o determinante aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 mais 6x mais 6y, certo? Menos cada um desses termos aqui, ó, menos 9, menos 2y, menos 2x, certo? Vamos dar uma ajeitada aqui, né? O que eu fiz? O 1 menos o 9 dá menos 8, certo? O 6x menos o 2x dá 4x. E o 6y menos 2y dá 4y, certo? Só que a questão diz o seguinte, ela diz que o determinante da matriz M é igual a menos 4. Então isso aqui que eu acabei de encontrar, isso aqui é igual a menos 4, certo? E daqui nós vamos concluir o seguinte, ó. Nós vamos pegar esse menos 4 e passar para esse lado aqui, e ele está negativo, passa somando, eu vou ficar com menos 8 mais 4, que dá menos 4, certo? Então vai ficar 4x mais 4y, e esse menos 8 mais 4 dá aqui menos 4, e tudo isso igual a zero, né? Porque aqui só tinha o menos 4, eu passei para o outro lado, ficou só o zero lá do outro lado. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou pegar essa equação aqui, que é a equação geral de uma reta, eu vou pegar e dar uma simplificada, né? Que dá para dividir tudo por 4, vai ficar x mais y menos 1 igual a zero, certo? Então essa aqui é de fato, como a questão estava dizendo, ela é a expressão, certo? Geral da reta, certo? Da reta que está envolvida aqui nessa questão. E aí a questão está dizendo o seguinte, ó, a distância dessa reta, que é essa aqui, que a gente achou a equação geral dela, a origem do sistema de coordenadas é igual a... Então, ó, a origem do sistema de coordenadas vai ser o quê? Vai ser o ponto O, né? O ponto origem, que é igual a 0, 0. É o famoso ponto coruja. A gente quer calcular a distância desse ponto O a essa reta aqui, ó. Está sendo dada aqui a expressão geral dela. Como é que eu faço isso? Bom, tem um método para a gente calcular, na verdade, uma fórmula para calcular a distância de um ponto a uma reta. Como é isso? Se eu tenho aqui um ponto x0 e y0 num plano, e eu tenho uma reta, certo? Uma reta ax mais by mais c igual a zero. Isso tem a expressão geral de uma reta. Como é que eu faço para me calcular a distância desse ponto a essa reta? A distância vai ser o quê? A distância é definida como sendo o prolongamento aqui do ponto de maneira perpendicular até a reta, certo?
Essa distância aqui, que é uma distância d, ela vai valer quanto? A fórmula diz o seguinte, ó. D vai ser o módulo disso aqui, ó. A vezes x0, esse A aqui é o coeficiente que acompanha x aqui na reta, né? O mais B vezes y0, o B é o coeficiente que acompanha o y, mais C, que é o termo independente aqui da equação geral da reta, certo? Esse x0 e esse y0 aqui são as coordenadas do ponto dado, né? E aqui embaixo vai aparecer a raiz dos coeficientes aqui que acompanham o x e o y ao quadrado, certo? O A e o B, A ao quadrado mais B quadrado. Então, aqui qual é a minha reta? A minha reta é essa aqui e o meu ponto é o ponto da origem das coordenadas. Então, a minha distância vai ser o quê? Ó? Substituindo aqui tudo na fórmula, eu vou ter o seguinte, ó. O A, quem acompanha o x, ele vale quem? Como não tem nada, é 1 que está multiplicando, certo? Então, o A vale 1. O x0 aqui é a primeira coordenada do ponto dado, que no caso aqui é 0, certo? Mais o B aqui, novamente, como não tem nada aqui acompanhando o y, vai ser 1, B, certo? Multiplicando pelo y0 é a segunda coordenada do ponto dado, que é 0. E o c aqui, que é o termo independente que aparece na expressão geral da reta, é o menos 1, certo? Então eu coloco aqui onde tinha c por menos 1. E embaixo vai ser o a ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais b quadrado, certo? 1 quadrado mais 1 quadrado. Aí dando uma ajeitada nisso aqui, eu vou ficar com o seguinte, ó. Se 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, sobra somente o menos 1 aqui em cima. E embaixo eu vou ter 1 quadrado mais 1 quadrado é 1, certo? 1 mais 1 dá 2, vai ficar raiz de 2, certo? O módulo de menos 1 sobre raiz de 2 dá 1 sobre raiz de 2. E aí eu multiplico e divido por raiz de 2 sobre raiz de 2 para racionalizar o denominador, certo? Quando eu fizer isso, eu vou obter o seguinte, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 multiplicando raiz de 2, isso aqui vai dar o próprio 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que dá exatamente 2, certo? Então, essa aqui vai ser exatamente a distância do ponto O, que é a origem das coordenadas, a essa reta, certo? Que coincide aí com o item C. Gostaria só de fazer uma observação. Essa questão aqui, de repente, se você não soubesse dessa fórmula, que realmente é uma fórmula complicada de lembrar, com a prática, é claro que vai fixar na mente, né? Mas caso você não lembrasse, tinha outra maneira de resolver. Qual seria a outra maneira? Eu vou dar aqui uma dica aqui, você pode tentar fazer aí por conta própria, certo? Eu poderia isolar aqui o y nessa equação aqui da reta e eu obteria a equação simplificada lá da reta, né? Como uma espécie de função y em função de x. E aí eu ia plotar, eu ia fazer o gráfico dessa reta. E aí eu ia perceber que uma espécie de triângulo lá sendo formado com um sistema de coordenadas, certo? Aí eu calcularia a altura dele. Depois que eu fizesse isso, eu ia usar meus conhecimentos de geometria plana para determinar a distância para me calcular o tamanho dessa altura lá no desenho. Talvez seja um pouco difícil para você pensar, mas se você começar a escrever o que eu estou dizendo aqui, vai aparecer certamente uma maneira que é bem mais simples de resolver essa questão. Mas aqui no caso a questão já está de cara dizendo aqui que a distância de uma reta é um ponto, né? Então você precisa usar isso, ou então dar um jeito de fazer de outra maneira, certo? Então tá aí mais uma questão resolvida, né? Foi o item C, de certeza de que você vai passar no vestibular da UES.